Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Diácono Samuel Costa e esse é mais um Tá na Bíblia. Gente, no programa de hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre um tema muito importante para os dias atuais, né? E um tema amplamente discutido, falado, pregado, conversado nas rodas de conversa. Hoje, como vocês viram aí nas nossas redes sociais, o tema é os desafios de um pregador do Evangelho. Você que é pregador do Evangelho, você que ministra a palavra de Deus, você que é pastor e também prega a palavra de Deus, você que é pregadora do Evangelho, né? Nós cremos também que Deus usa as mulheres na pregação do Evangelho. Esse programa foi feito para você, né? Especialmente hoje nós vamos falar sobre esse tema. Pastor Marcos, meu colaborador, Pai do Senhor Jesus, Pastor Marcos. Pai do Senhor, Diácono Samuel, prazer estar novamente aqui, né? Podemos falar de um assunto tão relevante que é o desafio de o pregador do Evangelho, né? E realmente hoje, no temporâneo mesmo, assim, é muito desafiador, né? E eu acredito que hoje nós vamos estar
tirando talvez algumas dúvidas de algumas pessoas, né? Porque o assunto é muito interessante, né? Então é isso. No decorrer do programa nós vamos dialogar sobre esse assunto. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. O pastor Enoque já está mandando a paz do Senhor aqui para mim e para o senhor. Pai do Senhor, meu pastor Enoque, Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço, meu pai, Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Marcos, aqui já adentrando dentro do assunto, eu gosto sempre de começar, né? No caso, ou com o convidado ou com o senhor como meu colaborador. O senhor que hoje é pastor, né? Mas também já foi, né, evangelista, já foi presbítero, já foi diácono, né? Com certeza já teve aí o seu tempo na itinerância, né? Pregando em alguns lugares. Qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou enquanto pregador do evangelho? Diácono Samuel, muitos desafios, né, a gente encontra nessa questão da área da pregação, né? Para falar a verdade, na questão da itinerância, eu nunca tive nunca tendência para essa itinerância não, né? Sempre tenho mais assim o chamado para pastorear mesmo, né? Para ficar aí no local. Mas eu também já preguei em vários lugares, ainda prego, né? E o maior desafio que eu já encontrei, né? Um dos maiores, né? Justamente é pregar nos dias atuais, né? Porque hoje as pessoas, né, querem ouvir mais aquela mensagenzinha light, né? Mais aquelas mensagenzinhas light. E muitas pessoas não recebem, né? Você vai pregar uma palavra mais dura, muitas pessoas não recebem, né? Mas a nossa responsabilidade é com a palavra, né? Nossa responsabilidade é com a palavra. Independente de quem vai gostar e quem não vai gostar, o nosso dever é pregar a palavra, expor a palavra, né? Então, um dos desafios também que eu encontrei também foi na questão de fala, né? Por exemplo, quando você é convidado para pregar em uma igreja que tem pessoas, né, mais inteligentes, pessoas que têm, então assim, formações acadêmicas, então né? assim, a gente treme na base, né? Porque você tem que ter uma boa oratória, você tem que ter, né, e tem que falar, né, tem que falar comunicação, você tem que saber se comunicar, né? Querendo ou não, você tem que ter um pouco de oratória, né? Exatamente, né? Oratória, boa retórica, para poder as pessoas também poderem entender aquilo que você está expondo, né? Porque assim, hoje a gente tem muitos pregadores, mas às vezes você vê as mensagens, né, sem pé, sem cabeça, nem tem começo, nem meio, nem fim. Então, Começa lá em Gênesis, termina em Apocalipse, né? Hoje eu quero falar sobre João, sei lá, 11:35, Jesus chorou. O cara lê o texto, mas termina a mensagem e não volta pro texto, né? Então, então a gente tem que... Por quê? Porque senão quando a mensagem vai ficar, vamos fazer assim, vai ficar tipo um negócio de sem entender, as pessoas não vão entender. Irmão, o pregador falou de quê? Ele falou de fogo, agora falou de espada, agora falou sei lá, do cavalo de Apocalipse, falou disso, daquilo. Então assim, o pregador, ele tem que estudar as escrituras, né? Para poder orar, em primeiro lugar, orar, pedir ao Espírito Santo para dar entendimento, para que quando ele estiver pregando, que ele possa trazer uma mensagem que os ouvintes possam entender, né? Então, assim, hoje ninguém quer mais se sentar 1-2 horas para ler a Bíblia, ajoelhar para orar, para poder pedir. Muito difícil, né, pastor? Muito Principalmente difícil, então, nessa questão, né? Exatamente. Isso é um desafio muito grande para alguns líderes, né? Porque, por exemplo, culto de doutrina, que é um culto, né, escola bíblica. Hoje poucos, até os obreiros não querem participar de escola bíblica, culto de doutrina, né? Onde um culto é de ensinamento, onde o obreiro pode, né, ali até fazer algumas perguntas, porque geralmente o culto de doutrina eu faço lendo a Bíblia. Não é assim como o culto de domingo, que você lê um texto e expõe um texto. Eu pego um tema e a gente vai mexer mexer na Bíblia. Um culto mais dinâmico, né? Justamente escola bíblica. Por ser de ensino, né? O aluno pode ter, assim, o aluno tem a oportunidade de perguntar, pastor, não entendi isso aqui, vamos, né? Sendo dentro do assunto que a gente está sendo tratado, a gente vai explicar o aluno e tal. Mas hoje ninguém quer, acha chato, né? Porque hoje o povo, a maioria, não estou generalizando, tem aquele conceito, aquele negócio, só quer receber.
recebe, pega a chave disso, pega a chave daquilo e tal. Na hora que o evangelho confronta, porque o verdadeiro evangelho, o Diácono Samuel, é aquele evangelho que confronta o homem. Ele gostando ou não. Eu acho que o senhor frisou bem essa questão. Um dos maiores desafios também, né, para você que está nos assistindo aí, que é pregador do evangelho, né, com certeza tem muitos pregadores nos assistindo, o irmão Natanael, né, irmão Maelto também, presbítero Maelto, diácono Natanael, né, pastor Enoque também como pastor, mas também tem um pouco de experiência na área da itinerância. Eu creio também que esse seja, pastor Marcos, um dos maiores desafios de um pregador do evangelho, né, que é se manter fiel às escrituras, né, muito embora a demanda, digamos assim, do povo, né, o anseio, o desejo do povo seja ouvir, na sua maioria, palavras de conforto, palavras de autoajuda, palavras que venham massagear o seu ego, né, e o pregador, ele tem essa responsabilidade de se manter fiel às escrituras sagradas, né? Em 2 Timóteo 4:2, Paulo instrui a Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Por que a palavra? Porque se nós, como pregadores, não nos conduzirmos pelas escrituras, né, e formos por um caminho diferente, querendo ou não, nós vamos acabar incorrendo em erros, em heresias, como nós vemos aí amplamente difundido na internet, né, erros grotescos, muitas vezes até de pregadores de fama, de renome, porque muitas vezes param de se atentar às escrituras, né? E eu creio que esse seja talvez o maior desafio dos pregadores de hoje, né? Eu, como pregador, falo com propriedade, ser um pregador bíblico, pregar a Bíblia, pregar o que as escrituras dizem, e acima de tudo, também, pastor Marcos, eu acredito, que seja consultar a Deus para saber sua vontade, né? Saber o que da Bíblia Deus está mandando pregar naquela noite, naquela ocasião, naquele culto, naquele congresso. Qual é a necessidade, né, da igreja que vai nos ouvir? Então, também muito importante, associado à leitura bíblica e à fidelidade ao texto sagrado, é a oração, né, a vida de oração. O pregador também enfrenta esse desafio, né, de organizar o seu tempo, dividir o tempo entre a casa, entre a esposa, entre o serviço na igreja, o trabalho, enfim, né, o seu ministério. Então ele precisa também organizar ali o tempo para colocar cada coisa no seu devido tempo, né, pastor? A questão o desafio também que o falou muito bem, temos dois desafios muito grandes. Esses, para mim, é um dos maiores, que é 1 Timóteo 4,16, né? Que é justamente nós temos que cuidar, né, da sã doutrina, que Paulo vai falar para Timóteo aqui, 1 Timóteo 4,16 diz assim, eu até leio aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então, né, um desafio do pregador também é a sã doutrina, né? E também, irmão Samuel, um dos desafios do pregador também é que, mesmo livro, né, 5:8, que diz assim, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, assim, o pregador acha que isso é só pregar. Só que o pregador, primeiro ele tem que seguir a sã doutrina, segundo, também cuidar da sua família. Um desafio muito grande do pregador é cuidar da sua família. Porque se ele não cuidar, a Bíblia está dizendo que ele é pior do que o infiel, né? Tem pregador que itinerante passa, sei lá, um mês fora de casa, uns 15 dias fora de casa. Aí não dá, né? E aí é complicado, né? Aí é não muito dá, complicado. Né? E aí, se nós fizermos... Não, eu estou fazendo a obra. Sim. Será que o que você está fazendo, Deus está aprovando? Porque nem tudo que achamos que estamos fazendo, que Deus está aprovando, às vezes Deus não está. Né? Porque, às vezes, a gente tem que fechar as brechas, né? O inimigo, ele é sagaz. Então, eu acho que eu nunca passei 5 dias fora da minha família, assim, fora de casa, né? Porque a minha família,
né? Abaixo de Deus é muito importante para mim. Eu tenho que cuidar da minha família. Se eu sou um pregador, né? Se eu sou um pregador da palavra de Deus, né? Então eu vou pregar, né, em várias áreas, né? Sobre família, então como é que eu vou pregar sobre família, que o cara tem que cuidar da família, que se eu próprio, né, que disse que sou pregador, não cuido da minha família, não cuido da minha casa, deixo, né, a desejar. Então aí nessa parte aí, se eu não fizer isso, eu estou sendo um hipócrita, né? Estou sendo um hipócrita. Então, e outra coisa, hoje nós estamos nosso meio contemporâneo, estamos muito vendo pregador papagaio. Pregador papagaio. Fica uma síndrome, né? Que tem o dia inteiro todinho ouvindo os pregadores, quando é de noite pega o microfone e vai imitar. Meu irmão. Não ora, não pede a Deus mensagem. Exatamente, né? Porque assim, todo mundo é chamado, mas há o chamado para todos, mas há um chamado específico que Deus escolhe, que é justamente para essa área, né? E aí, uma vez eu tava lá no Horizonte, o cara veio pregar, um cara aí de Fortaleza, um cara até conhecido, e ele começou a pregar sobre Gênesis capítulo, falando sobre Terá, né, o pai de Abraão. Ele começou a pregação até bonita, né? Ele disse assim: olha, assim como a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, assim também era nós era vazio, sem o Espírito. Eu disse, glória a Deus. Aí quando desfez, ele entrou na parte do Terá, ele disse: olha, tem muito Terá no meio de vocês. Eu já fiquei com a orelha em pé, né? E quem não lê Bíblia, come tudo, dá glória com tudo. Quem não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, o cabo dá glória, dá sem conhecer. Aí ele me disse assim, ó: olha, há muitos Terá no meio de vocês. O pai de Abraão tentou barrar o chamado de Abraão. Escute o que o pregador está dizendo. Eu tá certo. E Deus mandou o anjo e matou o pai de Abraão, matou Terá. Porque Terá estava impedindo a chamada de Abraão. E é muitos, irmão, que não conhecem a Bíblia, falam, deu um glória a Deus tão alto, meu Deus, pelo amor de Deus. Isso é falta de conhecimento das Escrituras. Isso aí entra dentro da questão que nós falávamos agora há pouco, né, pastor? Sobre a questão de se manter fiel. Porque uma coisa é o texto estar indicando, apontando, seja de modo implícito ou explícito. Implícito, ou seja, está escondido ali nas entrelinhas do texto, né? E se você tem uma boa capacidade de interpretação, de hermenêutica, você vai conseguir perceber, né? Ou explícito, ou seja, o texto está ali explicitamente, abertamente, né? Mostrando ali que realmente o tal fato que está sendo citado pelo pregador aconteceu. Agora, eu me recordo de uma frase do pastor Gesiel Gomes, né, pregando no Jubileu de Prata no ano de 2007, Gideões Missionários da Última Hora, onde ele disse, né, e uma frase que causou muito impacto, né, realmente direcionada por Deus, onde ele disse para os pregadores: olha, meus filhos, não digam para o povo que está escrito aquilo que não está escrito, porque isso é engano. Ou seja, eu dizer para alguém que está escrito aquilo que não está escrito, eu dizer para alguém que Deus está falando aquilo que não está no texto sagrado, né, é de uma infidelidade sem precedente, né, eu falar esse tipo de coisa para a igreja. E hoje, como o senhor falou, tem muita gente que está cometendo esse tipo, muitos pregadores estão cometendo esse erro. Ah, mas o texto está dizendo, quando na verdade ele falhou ali na interpretação do texto, reproduziu o que ele acha que está no texto, né? Aí é que entra a questão, né, da teologia, que é tão criticada hoje em dia por muitos pregadores. Ah, eu não preciso de teologia, eu não preciso de conhecimento teológico, eu não preciso estudar, não preciso ler um livro, um dicionário, né? Aí vai para a tribuna, faz uma exegese do texto, né? Os irmãos teólogos aí que nos assistem sabem o que é uma exegese. É quando você faz uma interpretação totalmente alheia ao real significado do texto. Quer colocar no texto você que o texto não usa os recursos linguísticos, não usa as línguas originais, né? Porque eu aprendi com um grande amigo meu, um mestre, né, que a interpretação, a exegese do texto, para você entender o real significado do texto, o que é que o texto está querendo dizer para os nossos dias e o que o texto significava para aqueles dias, você precisa ir nas línguas originais, você precisa entender o que é que aquele texto está dizendo para não passar para o povo um texto aonde esse texto seja deturpado
para que a exegese do texto não seja deturpada, o texto não seja ferido, a fidelidade do que aquele texto quer dizer não seja reproduzida por você. Então, eis a necessidade também, né? E eu creio que esse também torna-se um desafio, né, pastor, para o pregador, é ter preparo nas Escrituras. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar ali no grego é ortomeu, cortar em linha reta. Isto dá-nos a entender de que a Bíblia ela tem uma interpretação original e nós temos que cortar neste sentido, em linha reta, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. Então assim, né? Uma vez eu estava lá em Horizonte, cheguei na lotérica, tinha 2 irmãos. Em tempo de se pegar. Eles estavam discutindo aquele texto, que eu não lembro agora, se o irmão lembrar, irmão. Que se Jesus, assim, ó. Acho que é Mateus, diz assim, que nem os anjos, nem o filho, né, sabe o dia da sua vinda. Né? Eu acho que é Mateus. Aí Jesus falou, nem os anjos, nem o filho sabe o dia da sua vinda. Aí um dizia assim, ó, um dizia que Jesus sabia hoje e outro dizia que Jesus não sabia. Vindo para uma confusão medonha. Só que as pessoas não entendem, nós temos que ver Jesus antes da cruz e Jesus depois da cruz. Né? Se você me perguntar, irmão, o texto está lá. Hoje tá lá dizendo que Jesus o filho não sabe e nem os anjos sabem. Hoje, Jesus sabe? Claro que Jesus sabe. Porque Jesus é Deus. Agora, o Jesus naquela hora que ele estava falando, ele estava na sua humanidade. Ele estava, assim, mas na hora que ele disse assim, Pai, né, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes. Então, hoje Jesus sabe. Agora, depois da cruz, Jesus sabe. Porque nós sabemos que Jesus esvaziou-se de si mesmo, se esvaziou-se. Né? Não significa que ele abandonou a sua divindade. Não. Porque Jesus dependeu... abriu mão de algumas prerrogativas divinas, né? Justamente para se encaixar dentro das limitações porque Jesus, do corpo como homem, de carne. Jesus, como homem, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas como Deus, sim. Como Deus, sim. Né? Então, assim, você vai perceber... Então os irmãos ficaram discutindo e eu saí foi de perto, porque eu não gosto de discutir Bíblia, né? Então, assim, você vê... Mas isso é o quê? Justamente nós estávamos falando. Falta de interpretação. Falta de buscar conhecimento. Eu fui muito criticado, meu Samuel, porque hoje eu investi na minha biblioteca uns 30 mil reais ou mais. Né? Não tem muita coisa, não. Você vê lá pequena. Mas eu fui muito criticado, ainda sou, às vezes. Porque no começo eu começava a comprar as Bíblias, alguns pastores diziam assim, irmão, você vai ficar frio porque você vai estudar teologia. E teologia, eu vi que teologia não esfria ninguém, não. Ao contrário, a gente vai aprender muito mais, né? Porque a palavra teologia significa estudo sobre Deus. Né? Então, se teologia não esfria ninguém, né? Claro que tem certo tipo de teologia, se você não tiver cuidado, né, pode te enveredar para outros caminhos. Mas esfriar, não. A não ser que você deixe de orar, a não ser que você deixe de buscar a Deus. Então, assim, eu fui muito criticado. Mas as críticas não fez eu parar de comprar, de estudar. E até hoje eu estudo as Escrituras. Né? E eu tenho prazer de estudar as Escrituras, porque Deus colocou no meu coração, né, esse prazer. E eu sei, tenho certeza e falo para os irmãos, irmão, quem não lê Bíblia, quem não ora, quem não se consagra, não tem condições de pregar a palavra de Deus. Como é que tu vai falar de alguém que tu não conhece, cristão? Como é que eu digo que sou pregador? Irmão, você vai pregar o quê? Sobre Jesus. Sim. O quê? Eu não conheço Jesus. Mas por que eu não conheço? Porque eu não leio Bíblia. Porque a Bíblia fala de Jesus. As Escrituras falam de Jesus. Então, para mim falar de alguém, eu preciso conhecer alguém profundamente. Quanto mais eu procuro conhecer, quanto mais eu procuro ler a Bíblia, mais eu vou conhecendo a Jesus, a minha vontade de Deus na nossa vida. Então, assim, no decorrer do tempo, no começo da minha caminhada, eu achava que a teologia esfriava, realmente, por causa de muita conversa. Mas depois, né, que eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, em sala de aula ali em Horizonte, eu vi que a teologia não esfria ninguém, mas ela ajuda as pessoas a entender as Escrituras. Né? E aí, eu quero ler outro texto aqui, Jack Samuel, em Provérbios 30. Pode ler. Depois eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Aliás, lê uma pergunta aqui do nosso amado irmão, Diácono Natanael. Deixa eu só... Na hora, pode ler o texto. Aqui, Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Olha o que é que diz aqui, ó. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele.
nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós não podemos acrescentar nada. Temos que pregar Muito como ela menos é. tirar, né? Tirar. Apocalipse 22, 21 diz, né, que todo aquele que acrescentar será acrescentado uma das pragas, e aquele que tirar será tirado deste livro, né? Será tirado o seu nome do livro da vida, né? Então, assim, amém, pode... Pronto. Irmão Natanael mandou uma pergunta, e a pergunta do nosso telespectador, Diácono Natanael Nascimento, é a seguinte: boa noite, paz. Como os senhores veem hoje os pregadores que querem fazer da pregação profissão? É muito complicado, irmão Natanael, porque assim, nós temos que ver o ministério da pregação sobre vários prismas, mas eu acredito que o principal deles, né, foi e é como uma vocação, né? O ministério da pregação, ele é mais do que tudo uma vocação, né? Ele não é simplesmente um modo de vida. Eu escolhi esse modo de vida, eu vou viver assim, né? Inclusive eu já vi até vários pregadores também, né, de renome, Carvalho Júnior, pastor Paulo Marcelo também citando essa frase, né, que as pessoas acham que ser pregador é andar de avião, ser pregador é vestir os melhores ternos, calçar os melhores sapatos, dormir nos melhores hotéis, receber tapinha nas costas o tempo todo e ser ovacionado o tempo todo e tal, ter aquela pompa, aquela coisa toda, né? E acima de tudo nós vemos hoje, pastor, pregadores que cobram cachês altíssimos para pregar, né? E só vai se receber, né? Esses dias até a gente vê uma certa polêmica aí de um pastor famoso, né, dizendo que não era errado cobrar para pregar, enfim. Mas assim, no que eu acredito? Vamos lá, o nome do programa Tá na Bíblia, né? Se o nome do programa Tá na Bíblia, nós temos que ir de acordo com o que as escrituras sagradas falam. Tem um texto que eu sempre gosto de citar, pastor Marcos, que é 1 aos Coríntios, né? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que ele fala bem a respeito desse texto. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu vou ler aqui o versículo 9 e eu vou ler também o versículo 14, versículo 13 e 14. 1 Coríntios 9, 9 diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Versículo 13 e versículo 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Para nós entendermos esse texto, nós temos que lê-lo com a visão de Paulo. Aí muitos dizem assim, mas o apóstolo Paulo escolheu, o apóstolo Paulo disse que abriu mão, né, dessa contribuição que ele tinha por direito, né? Mas se você ler aqui o contexto, o apóstolo Paulo escolheu fazer isso. Ele diz, olha, eu teria direito, se eu quisesse, né, de obter de vós alguma contribuição, porque Paulo fundou a maioria das igrejas a qual ele pregava, né? Paulo evangelizou, discipulou, treinou pastores, né? E ali, se ele quisesse, ele poderia, né? Não, claro, com uma imposição, né? Mas ele poderia ali ensinar os irmãos, como fez também, né? A levantar muitas ofertas voluntárias, né? Mas Paulo escolheu abrir mão. Então, no que eu acredito? Eu acredito que o homem de Deus, o pregador, que ele tem visão de Deus, que ele tem comunhão com Deus, que ele conhece a palavra, ele não vai cobrar cachês exorbitantes para pregar e vai se tornar mais um mercenário do que um homem de Deus que vive pela fé, né? Mas ele vai conforme a necessidade de cada igreja, né? Já teve, vou usar como exemplo o meu caso, já teve lugares onde eu fui pregar, né? Que eu fui grandemente abençoado. Não estipulei valores, né? Mas os pastores, por entender, né, ali a minha necessidade, questão de deslocamento, alimentação, né? Fui grandemente abençoado. Já teve outros que eu fui e me deram só o dinheiro da passagem. Eu louvei, agradeci a Deus, né? Fiz
ali o que fui enviado para fazer da parte de Deus e voltei para casa glorificando o nome do Senhor. Porque o que é que nós temos que entender? Paulo disse, olha, aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Né? Mas tem muitos, como o nosso amado irmão Natanael falou aqui, que eles querem fazer disso uma profissão, né? Querem fazer disso um meio de vida. Isso não é um meio de vida, isso é uma vocação. Deus nos chamou para isso. Se nós pegarmos esse ministério que é santo, que é sagrado, que exige de nós renúncia, que exige de nós controle, que exige de nós bom testemunho, que exige de nós vida de oração, e nós fizermos disso um mercado, né? Porque a verdade é essa, que tem pregadores que estão fazendo disso um mercado, né? Pregadores que estão fazendo da fé comércio, só vai por tanto, só vou por tanto, se não me der tanto eu não vou, né? Ou seja, a palavra de Deus virou comércio, né? A palavra de Deus virou mercado, você tem que estipular um valor para você ir pregar, se não te der o valor você não vai, né? Eu entendo o seguinte, que tem muitos pregadores, alguns, né, não vou generalizar, claro, que fazem isso, não no intuito de virarem mercenários, mas tem uns que fazem porque já foram para alguns lugares e só não ficaram dormindo na rua porque Deus ajudou, né? Inclusive eu tenho amigos pregadores que aconteceram esse tipo de coisa, né? Que foram convidados para pregar em certos lugares e o pastor, depois do culto, sumiu e não falou nada, não deu o dinheiro da passagem, não ajudou, não abençoou, e o fulano só voltou para casa, né? Porque alguém que não era nem crente, era católico, deu uma carona para ele, né? Por isso que eu digo que nós temos que olhar com cuidado esse assunto por vários prismas, né? Tem o lado daqueles que consagram a vida, que oram, que se separam, né, para Deus, realmente que vivem uma vida santa e não são abençoados, muitas vezes, e tem aqueles, né, que na verdade não tem compromisso algum com a palavra, não tem compromisso algum com as almas, na verdade o compromisso dele é com o enriquecimento pessoal, o compromisso dele ou dela é com os seguidores, é com a sua agenda, é com corrida, é com o seu marketing, né, como eu estava até conversando com um amigo recentemente, esses dias, né, que às vezes as pessoas já vão, né, ali para pregar, já faz certas poses ali, já pensando nas fotos, já pensando nos cortes, já pensando ali no engajamento que aquilo ali vai gerar, né? E para essas pessoas, como o irmão Natanael citou, virou uma profissão. Não é mais um chamado, não tem mais a mesma dedicação que tinha antes, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de não fazer esse tipo de coisa para que isso não venha virar algo banal para nós. Já virou algo comum, subir no púlpito ali, pregar, fazer aquela coisa toda. Depois do púlpito eu continuo sendo a mesma pessoa, eu não mudo de vida e tal. E isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer porque é um ministério, é santo. Deus nos deu e Ele vai cobrar de nós se nós não fizermos isso. Ele vai cobrar de nós se nós não desempenharmos o ministério com excelência, com graça, né? E em quem a gente pode se espelhar? Nos profetas, nos homens de Deus, no próprio Jesus, que foi o maior pregador de todos os tempos, né? Jesus, ele mesmo disse, alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, eu te seguirei aonde quer que for. Jesus disse assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo que ele não tinha casa, porque Jesus tinha casa. Ele não estava dizendo, né, que não ia ali ter onde dormir, não ia ter onde morar. O que Jesus estava dizendo, quando ele disse não tem que reclinar a cabeça, estava falando de apoio, porque a mensagem de Jesus era dura. Muitas pessoas, muitos discípulos, em João capítulo 6, se nós vemos isso, até deixaram de seguir Jesus, pastor Marcos, por causa da sua mensagem. Aí Pedro olhou e disse, Senhor, os discípulos estão indo embora. Jesus disse, vocês querem ir com eles também? Né? Aí onde Pedro, João 6,68, responde, né? Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É porque assim, Jackson Samuel, eu acho um absurdo, né? Eu acho errado, como pastor, como leitor das escrituras, conhecedor das escrituras, uma pessoa cobrar para pregar. Isso é feio. Agora, eu como pastor, né, ali convido uma pessoa ali, vamos supor, de Fortaleza. Convido o irmão de Fortaleza. Eu sei que o irmão tem custo para chegar até aqui. Então, eu como pastor, eu sei que o irmão tem custo para chegar até aqui. Então, eu como pastor, eu preciso realmente preparar uma oferta para aquele que vem. Mas no momento que eu ligo para um camarada e ele disse assim, não, na realidade, esse pregador famoso, você nem fala com ele, você fala com tem uns assessores. Né? Então isso aí já é empresa para mim.
Né? Quem cobra, para mim, quem cobra está indo contra a Bíblia, porque eu nunca vi um versículo na Bíblia, Paulo ou os discípulos cobrando para pregar. Outra coisa, vamos ver como os apóstolos morreram. Vamos ver como os profetas viviam. Paulo não morreu numa casa de praia de 2 milhões de reais, num 5, 6 Hilux, uma Ferrari na garagem, nenhum jatinho, não. Paulo morreu em Roma, lá decapitado por Nero, todos, né? Decapitado por Nero, né? O imperador Nero com certeza era na época. Então, hoje não. Hoje o pregador, meu irmão, exige tanta coisa que eu não sei onde é que eles acham aquilo, não. Não sei quantas toalhas, um carro novo para andar. Meu irmão, é tanta coisa que eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não faço nem empenho de convidar uma pessoa dessa. Eu, tô falando eu, né? Particularmente eu. Ou seja, exige. Um pregador aí agora, dizendo que convidou o irmão para pregar, ele disse que não, você tem que deixar um quarto para mim, para minha esposa, para empregar de a cachorra. Ixi. Porque eu tenho que levar a cachorra. Você tá entendendo que o meu negócio tá complicado. Muito melhor ir para um hotel, né? Exatamente, não, porque a menina vai ficar com a cachorrinha, não pode deixar a cachorrinha, não sei o quê. Eu sei que a passagem da cachorra era 2.000, aí eu sei que ia dar um bocado de dinheiro. Então, assim, irmão, é muito moderno. Tá virando palhaçada, né, pastor? Tá virando palhaçada, irmão. O cara cobra 50, 100, 300, 100 mil, 60 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, fora a hospedagem, isso é fora tudo. Se você disser assim, não, eu vou por 15 mil, mas fosse tudo por conta da pessoa que viesse, tudo bem. Mas não, você pensa que é assim? Você convida a pessoa, 15 mil livre, passagem fora do cachê, comida fora do cachê, tudo fora. Ou seja, tu vai gastar mais uns quase 15, meu irmão. É muita modernidade. Não, uma vez um pastor foi buscar um pregador lá em Fortaleza, o pastor tinha um Fitzinho, o pregador chegou e disse assim, nesse carro aí, eu vou entrar nesse carro aí. Eu disse, pastor, se o pastor fosse eu tinha ficado lá, eu tinha vindo embora. Porque o pastor disse que ficou decepcionado. Um cantor assim, né, bem, ficou decepcionado. Ele disse que ele cantou 3 louvor, foi 4, recebeu o cachê. No outro dia o pastor disse que nem deixar ele foi, mandou outra pessoa ir deixar. Tanta vergonha que ficou. Ou seja, então, os camaradas, eles estão querendo, parece que é disputar quem tem mais... Quem tem mais agenda, né? Quem tem mais agenda, quem tem mais dinheiro, quem tem mais... Porque hoje eles querem... E ainda fala mal do outro para conseguir agenda, né? Porque hoje você vê, eles querem expor o carro que anda, expor o paletó que veste, o sapato que veste, o avião que anda. Os lugares que viajam. Os lugares que viajam. Ou seja, eles querem ser conhecidos pelo povo. Aí um exemplo, aí se a gente, né, ou outras pessoas, né, que não tem só a gente que comenta sobre isso, né? Se a gente critica... Ou fala de certas coisas, é porque tá com inveja, é porque não veio, é porque isso, porque aquilo e tal. Eu, pela misericórdia de Deus, eu não tenho do que sentir inveja de pregador algum, né? Porque Deus me deu a sua graça e pela sua misericórdia de ir para alguns estados e pregar em alguns lugares, né? Mas nem por isso eu ando, ou o senhor ou outra pessoa tem que andar por aí, né? Dizendo, eu já fui para canto fulano de tal, eu já fui para canto fulano de tal, Deus já me fez assim, ir para canto fulano de tal assim, né? Não precisa, né, você ficar se gloriando por agenda, né? Até porque Deus não chamou o pregador para isso, né? Quem disse assim, Deus disse assim, Abraão, eu engrandecerei o teu nome, quem engrandece o nome do nosso é o Senhor. Ou seja, é melhor você ser conhecido no céu e desconhecido na terra. Eu preguei sobre como você é conhecido no céu. Aí eu fui citando, né? Enoque era conhecido no céu, um homem que andava com Deus, né? Então, assim, Jó era um homem conhecido no céu como servo de Deus, tanto antes da prova, depois da prova, ele continuou sendo conhecido como servo de Deus. Então, assim, tem muitos que querem ser conhecidos na terra, ser aplaudido, né? Tem boa oratória, prega divinamente bem, canta divinamente bem, faz tudo bem, mas Deus não aprova. O importante é Deus aprovar. Então, e a outra coisa, se o camarada paga, irmão, aqui você não pode pregar assim não, viu? Aqui você tem que pregar desse jeito. Aqui você não pode pregar contra pecado, você não pode pregar contra renúncia. Esse é um dos grandes desafios de um pregador, que realmente quer pregar a palavra como ela é, de fato. Esse é um desafio, né? Porque a gente tem que ser profeta, nem Micaías disse. Micaías, os caras falaram de Micaías, os homens estão dizendo aí que Acabe vai para a guerra e vai ter êxodo. Micaías diz assim, eu vou falar aquilo que o Senhor me revelar. Não é o que vocês querem, não. Então, hoje é assim. Eu tô pagando, meu irmão, é 20 mil, pois você vai falar o que eu quero. Não é
Então, E muitos se vendem, né? eu não quero nem Muitos se conversa, eu não quero nem conversa. Eu preguei em muitos lugares, não sou pregado itinerante porque realmente eu optei para essa área de pastorear, Deus me chamou para essa área. Mas se eu quisesse ser pastor itinerante, viajando, poderia também estar. Só que eu nunca preguei música, nunca cobrei para pregar. Se eu for pregar, o cara depois do culto me der uma oferta, eu recebo. Eu não sou hipócrita de dizer que não recebo. Agora, eu estipular um preço para pregar, aí não, né? Então, assim, e outra coisa, bateu, confirmou, logo a metade na conta. Deu para o último amém, tem que estar a outra metade na conta. Você está entendendo como é? Então, assim, não é complicado. Então, a gente é desafiador, porque as pessoas querem ouvir mensagens, né, que alimentam o seu ego. Que alimenta o seu ego, né? Que venha... Que mexa com a sua emoção. né? Mas Jesus, ele... Né, como o irmão citou, Jesus disse, tá duro, Pedro, tá? Então vai com ele. Né? Então vai com ele. Então a mensagem, a palavra de Deus, ela não pode ser distorcida. Ela tem que ser lida e pregada como ela é. Do jeito que você falou aí. Em linha reta, tem que, não pode estar envezando nem pro lado. Curva, exatamente. Né? Porque uma dessas curvas aí pode... O carro pode capotar. Exatamente. Né? Então é muito perigoso, né? Muito perigoso. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, tá certo? Enquanto isso, toma aquela água, toma aquele café, porque daqui a pouco a gente está de volta com mais um Tá na Bíblia. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? Sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Nenê. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe.
Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, a gente já tá de volta e agora nós vamos, né, para quem tá chegando agora aí, já deixa seu like, já deixa sua curtida, já deixa aí seu comentário, sua pergunta, tá certo? Interage aí com a gente porque tá sendo um bate-papo abençoado. Para quem chegou agora, nós estamos falando, né, sobre os desafios de um pregador do evangelho, né? Para você que é pregador do evangelho, que você chegou agora nessa live, que Deus continue te abençoando, porque agora nós temos um assunto, né, que é bastante falado também, né? E eu tenho inclusive conversado com alguns amigos, né, e eles têm me relatado isso, né? E às vezes esse sentimento acaba também, querendo ou não, invadindo a gente, né? O sentimento de pensar em desistir, né? Dado as rejeições, as críticas, né, as palavras também, porque se de um lado nós temos, né, a responsabilidade de se manter fiel às escrituras, a responsabilidade, né, de entender qual é o propósito do nosso chamado, de também organizar o tempo para estudar as escrituras, para orar, nós temos também essa parte difícil, né, que é lidar com a rejeição, lidar com as críticas. E dada essa rejeição, dada essas críticas, vem a vontade de parar, vem a vontade de desistir. Quem nunca, né? Quem nunca, como pregador do evangelho, sentiu vontade de parar de pregar, sentiu vontade de desistir, né? A Bíblia está cheia de exemplos, né, pastor Marcos, de homens de Deus que pensaram em desistir. Elias foi um deles, né? 1 Reis capítulo 19, a Bíblia diz que Elias pediu a morte sentado debaixo de um zimbro. Jeremias, né, pensou em desistir de falar, né? Jeremias capítulo 20, versículo 9, né? Mas ele diz que quando ele disse, não falarei mais em teu nome, então a sua palavra me ardeu como fogo encerrado dentro dos ossos, né? Ou seja, Jeremias sentiu realmente tanto o peso da palavra quanto o fogo que esta palavra, né, implicava e ardia, queimava dentro dele, né? O próprio Jesus chegou a um momento ali no Getsemane, né, pastor, onde ele sentiu tanto o peso da responsabilidade, né, do que ele tinha que padecer, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? Mas se não seja possível, que se faça a tua vontade e não a minha, né? Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele diz, né, que sobreveio tamanha tribulação sobre ele e os seus companheiros na Ásia que ele chegou até o ponto de se desesperar da vida, né? Ou seja, então nós temos exemplos na Bíblia de homens que quiseram desistir, de homens que quiseram parar, né? E então, se você que nos assiste tem sentido esse desejo, né, tem sentido esse desânimo bater a sua porta e não sente mais vontade, não sente mais ânimo de preparar um sermão, de orar, de buscar Deus, saiba que isso é normal, acontece, né? Você é ser humano, nós somos seres humanos, né? Eu também várias vezes já senti vontade de parar, né? Inclusive gostaria até de compartilhar aqui com os irmãos um testemunho pessoal, né, uma experiência pessoal minha, aonde após uma ministração, eu cheguei em casa, né? Eu era solteiro nessa época, ainda não conhecia minha esposa. Eu cheguei em casa, tranquei o meu quarto, né? Literalmente peguei a Bíblia, pastor Marcos, joguei em cima da cama, assim, né? E disse: eu não prego mais a partir de hoje, né? Aí tem pessoas que olham para nós nesses momentos e dizem assim: ah, tá fazendo doce, tá fazendo drama, né? Mas muitos que falam é porque nunca viveram, né, as experiências, as dores, né, o calvário que é você ter essa responsabilidade sobre os seus ombros de pregar o evangelho. E ali eu joguei a Bíblia em cima da cama e disse: eu não vou mais pregar, né? E eu estava enfrentando algumas crises espirituais e ministeriais, né, crises que todo pregador passa. E um certo dia, né, logo após esse episódio,
de eu ter dito que não ia mais pregar, eu cheguei em casa decidido. E eu disse, Senhor, ou o Senhor me renova, porque eu estava sentindo realmente muito desânimo. A vontade de parar era muito grande, né? Dadas as críticas, as pedradas, as rejeições, né? E eu acredito que Deus permite, né, esse tipo de provação para nos amadurecer, para moldar o nosso caráter, né? O fogo da provação, ele molda o caráter do pregador, né? Ele molda o caráter do homem, da mulher de Deus, né? Então, eu disse, Senhor, ou o Senhor me renova, ou o Senhor me enche, ou então eu paro aqui mesmo porque não dá mais. E ali eu comecei a orar de porta fechada, isso era aproximadamente 10 horas da noite. Eu comecei a orar, né? E quando eu estava para desistir de orar, porque eu não estava sentindo nada, não estava acontecendo nada, eu comecei a sentir, né? Aquela presença de Deus ali invadindo o meu quarto, né? Eu comecei a sentir aquela presença muito forte, sabe? Só quem teve essa experiência com Deus dentro de um quarto fechado sabe descrever o que é. E ali o Espírito Santo começou a me encher novamente, como no princípio, e ali foram 30 minutos de oração e 30 minutos chorando e falando em línguas estranhas e agradecendo a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu renovo. Então eu posso dizer para você hoje, eu posso testemunhar e eu posso dizer que essa vontade de parar, de desistir, esse desânimo dado às críticas, às rejeições, ele vai vir, vai bater na sua porta. Mas não se preocupe, porque não é a intenção de Deus que você desista, não é a intenção de Deus que você pare, que você desanime, que você arrefeça os seus ânimos. A intenção de Deus é moldar o teu caráter através do fogo da provação. A intenção de Deus é moldar o teu caráter através do fogo da tribulação, né? E esse eu acredito também que seja um dos maiores desafios hoje, né? E esse desafio, eu acredito, pela experiência que eu tenho, que ele não vem para quem está começando, né? Quem está começando, né, pastor? Tá naquele fogo, tá naquele primeiro ímpeto, amor. tá no primeiro amor, né? Nada desanima, nada abala. Mas quem já está há um certo tempo, né? Quem já tem aí anos de caminhada na fé, né? Querendo ou não, começa a dar um desânimo, né? É que nem um carro, né? Que vai rodando, daqui a pouco o carro começa a sentir a necessidade de trocar algumas peças, né? De trocar óleo, de abastecer, né? Principalmente abastecer, se o carro está rodando há muito tempo, né? E se não abastecer, o que é que acontece? Né? Aí o carro vai e para. Então o crente, o pregador é do mesmo jeito. Você precisa sentar para ouvir, você precisa ser alimentado, você precisa se abastecer, né? Eu estava até ministrando esses dias, pastor Marcos, no círculo de oração na nossa igreja, eu estava falando a respeito disso, né? Dizendo que muitas vezes fugir, né, não é a atitude de quem é covarde. Que as pessoas pensam isso, né? E não olham para as escrituras sagradas. Elias fugiu, né? O próprio Jesus ali no Getsêmani, né, quis fugir ali da sua responsabilidade como homem. Não estou falando de Jesus como Deus, eu estou falando de Jesus como homem. O homem Jesus, porque Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Nós temos que entender isso, né? É o que a teologia chama de união hipostática, as duas naturezas ali unidas, né? A natureza humana de Jesus e a natureza divina, né? Elias fugiu, o apóstolo Paulo fugiu, Davi fugiu, né, para a caverna de Adulão. Por quê? Porque Deus, eu costumo dizer isso, né? Deus arquitetou as circunstâncias que levaram Davi e tantos outros a fugir. Para quê? Para que Deus viesse ter um encontro com eles, né? Porque na fuga, a fuga ela naturalmente leva ao isolamento, né? E o isolamento, ele leva ao questionamento, e o questionamento ele leva à resposta de Deus. Exatamente. Então, pastor Marcos, só concluir para o senhor, passar a palavra novamente para o senhor, né? Até para não demorar muito na minha fala. Fugir não é muitas vezes característica de covardia, né? Você está ali, eu entendo que às vezes Deus nos esconde para nos preservar por um meio. A Bíblia fala, por exemplo, segundo Reis capítulo 11, de Joás, que no tempo da matança que Atalia estava destruindo ali os descendentes reais,
né? Joás foi tomado e foi escondido na casa do Senhor no templo, porque se ele não fosse escondido, ele tinha morrido, né? Então Deus muitas vezes prepara essas circunstâncias para quê? Para nos preservar, para nos renovar, para nos abastecer novamente, para que nós venhamos estar prontos para recomeçar a caminhada, né? O irmão falando de Paulo, né? Paulo, ele foi um dos apóstolos que sofreu mais de todos dos Sim, de dos fato. 13 apóstolos, né? Que teve, né, Judas, depois foi substituído por Matias, depois foi Paulo também, um apóstolo. Dos apóstolos, Paulo foi o mais que sofreu mais. Porque se nós formos olhar o sofrimento de Paulo, né? Paulo realmente não abandonou a fé, não abandonou a Cristo verdadeiramente porque, né, Cristo, quando Paulo estava passando por situação muito difícil, Cristo se revelava a ele, né? Como aqui em Atos capítulo de número 18, versículo de número 8 e 9 e 10, diz assim, ó: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale e não se cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti e te fará para ti, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, se você for olhar lá em 2 Coríntios 11, que fala sobre Paulo sofreu 5 quarentenas. Você tem noção o que é 5 quarentenas? De açoites, né? 5 quarentenas, vai dar, sabe quantas chibatadas? 195 chibatadas, porque uma quarentena era 40 menos uma, 39 chibatadas. Então ele está dizendo lá, eu sofri 195 chibatadas. Então ele sofreu naufrágio 3 vezes. E um desses naufrágios ele ficou 24 horas boiando sobre o mar, né? Ele foi apedrejado, né? Então assim, mas nenhum desses sofrimentos tirou o alvo de Paulo, tirou o foco de Paulo. Por quê? Porque é justamente quando nós nos sentimos abatidos, né, que queremos se isolar, é onde Deus se revela para nós. Porque foi isso que aconteceu com Elias, né? Elias estava numa caverna, pediu a morte. Elias pediu foi a morte, né? Elias pediu a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais e tal e tal. E aí ele questiona com Deus, porque, né, só eu fiquei, aquela questão toda. Mas aí Deus, a responsabilidade do profeta, irmão, é obedecer a palavra. E a responsabilidade de Deus, humanamente falando, é manter o profeta vivo. Se Deus tem, né, algo para realizar na vida do pregador, né, o pregador tem que ter a certeza que por onde ele for, o Senhor vai sustentar. O Senhor vai guardá-lo, vai protegê-lo. E não vai faltar alimento nos seus lábios para alimentar as ovelhas do Senhor. Porque quem dá alimento sólido, um alimento que vai nutrir as ovelhas, um alimento que a ovelha vai ficar gorda e não vai precisar para outro pasto, é Deus que dá. Porque sem alimento as ovelhas vão procurar outro pasto. Então o pregador é uma responsabilidade muito grande do pregador. Tem um alimento sólido, o alimento que vem alimentar a ovelha, que vem manter a ovelha firme, né, avivada. E só quem pode fazer isso é a palavra genuína de Deus. E aí, às vezes a gente se desanima. Às vezes, por quê? Porque às vezes a gente vai pregar, e isso aconteceu comigo também, assim. Não o ponto de eu desistir. Mais uma vez, no meu começo quando eu comecei a pregar, eu ia pregar, e às vezes a igreja não dava muito glória, não dava muito aleluia. No começo a gente enfrenta muito isso. Eu ficava assim, eu digo, meu Deus, os irmãos, rapaz, eu não preguei nada. Eu acho que eu não preguei nada, não, porque os irmãos não viram glória a Deus, não viram um aleluia, porque como nós somos aquele pregador mais pentecostal, né? E às vezes, irmão, as pessoas estão caladas porque é algo novo para eles. Eles estão focados na palavra que você está dizendo. Estão se alimentando. Exatamente. Né? Com o passar do tempo a gente vai entendendo. Exatamente. Isso, então, né? hoje não. Hoje eu prego. Eu prego. E se as pessoas der glória, amém. Se não der, também não tem problema. Mas antes, no começo, isso foi um desafio para mim. Porque eu pensava que as pessoas estavam rejeitando a mensagem. Às vezes não é. Então, tudo isso, né? A gente vai amadurecendo. E o Espírito Santo, através da sua palavra, vai nos abrindo nossa mente, a gente vai entendendo, né? Uma vez um irmão disse assim, eu ouvi até um vídeo aí, o cara chegou em casa meio assim chateado, disse, mulher,
preguei tanto, ninguém deu glória. A mulher disse, meu filho, mas também tu foi dizer que o peixe engoliu Davi? Você tá entendendo? Aí o cara tava triste por causa disso, né? E por isso que o pessoal não dava glória. Porque realmente aqui, é isso. Nós temos que entender que tem igreja que é mais avivada, tem, né, igreja que é menos avivada, né? Tem igreja que pode bater palma. Tem igreja, eu estou proibindo até de bater palma agora, que eu nunca vi isso, que a Bíblia diz celebrar o Senhor com palma. Né? Tem igreja por aí que você bater palma, o pastor manda você parar, não bata palma não. E aí, falar em línguas aqui nem pode, não, fica quieto. Então assim, é complicado. Então é um dos desafios que nós estamos Tudo tendo. isso gera desafios, Nós né? estamos tendo e vamos ter na contemporaneidade agora. Por quê? Porque as igrejas estão virando modernidade, meu filho. É tudo, sabe, aquele negócio tão assim que você não pode dar glória, você não pode bater palma, você não... Meu irmão, pra mim, por culpa de não dar glória, não bater palma, eu pelo menos não vou não pra um canto desse, não. Eu não vou de jeito nenhum. Eu gosto, claro que tem os seus exageros, né, Tiago Samuel? Tem muita meninice, eu já vi muita meninice, mas também já vi muito poder de Deus. Então e outra coisa, eu ir pra uma igreja, pra mim ficar lá de fora, uma vez eu fui visitar uma igreja, a irmã, que os homens aí, o varão, sai aí pra dar as cadeiras às irmãs. Eu digo, irmão, se for pra mim vir pra cá, pra mim ficar lá de fora, eu vou embora. Porque eu gosto de vir pro templo para estar dentro do templo e adorar a Deus. Esse negócio de estar lá de fora, pra mim não cola não. Eu gosto de estar no templo, independente de que eu vá pregar ou não, né? Aí, então assim, há momentos que a gente, na corrida da câmera, a gente entristece, né? Como o irmão, não sei se foi o motivo que o irmão se entristeceu, não sei se foi por causa desse motivo que os irmãos não aceitaram, assim, tipo, não estavam aceitando a mensagem, ou realmente foi um momento de frieza do irmão, não sei, né? Mas o bom é que Deus, você renovou o irmão, renovou, né? Sim, então, sim. é isso que Deus fala. Deus diz, Paulo, olha, não te preocupa não temas, Paulo. Paulo estava com medo de alguém pegar eles. Paulo, calma, Paulo, teu ministério não vai acabar aqui não, Paulo. Teu ministério não vai acabar em Corinto, nem em Efésio, não. Teu ministério vai mais além. Não te preocupa não temas, porque ninguém vai colocar a mão sobre ti, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade, ou seja, eu ainda tenho muitas pessoas aqui, Paulo, que precisam ouvir o evangelho. O próprio Paulo, né, pastor, também, né, aproveitando aí, o senhor citando a respeito de Paulo, né, o próprio Paulo também se sentiu fraco, né, logo após a experiência que ele teve, né, e ele cita isso, né, em 2 Coríntios capítulo... Ele cita em 2 Coríntios capítulo 12, né, a sua experiência. Ele diz, há 14 anos atrás, um homem, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar, né? E ele diz, né, que por conta da grandiosidade dessa revelação, Deus lhe deu um espinho na carne, né? E ele diz, esse espinho era um mensageiro de Satanás, que vinha para me esbofetear, bater com o punho cerrado, né? A palavra esbofetear no grego é colapdizo, significa isso, né? Bater com o punho cerrado, espancamento interminável. E Paulo rogou a Deus, né? 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne, e na terceira vez o Senhor respondeu, Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não é quando você está no auge, não é quando você está sendo ovacionado por todos que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando você está fraco, é quando você está desanimado, é quando você está pensando em desistir, que a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa em você, né? Então, esse sentimento, pastor, eu acredito que, né, nenhum de nós está livre de sentir isso, de passar por isso, né? De sentir esse desânimo, essa vontade de parar, de desistir. Eu acredito que todos nós estamos sujeitos a isso enquanto seres humanos, né? E assim, a Bíblia diz... Eu até falei que nunca tive vontade de desistir, que eu digo assim, né? De sair dos caminhos do Senhor, né? Deixar desviar, né? Agora, de pastorear, eu já às vezes, aconteceu no Eu já ouvi até alguns pastores também, né? Pregadores dizendo que a maior prova de que você é chamado por Deus é justamente a vontade de desistir, né? Porque só diz que é fácil tal ministério quem não participa dele, né? Quem não está dentro, quem não vê, né? Vou dizer assim, os bastidores, né? Porque é muito bom você ir para uma igreja, ver o pregador subir no altar e ser tremendamente usado ali por Deus, né? Pregar a palavra com sabedoria, com graça, com ousadia, né? E ver ali, por exemplo, Deus manifestar
sinais sobrenaturais, né, ali na vida dele, mas os bastidores por trás, o que acontece, as lágrimas, né, o choro, a consagração, o tempo que esse pregador empenha ali, madrugadas a fio orando, buscando a Deus para que Deus ali lhe conceda ali alguma coisa para ele falar, né? Ninguém vê isso, né? E às vezes as pessoas querem dizer assim, eu quero ser como fulano, eu me espelho em ciclano e tal, fulano é isso, fulano, mas você não quer, eu tenho certeza, as dores que a pessoa carrega. Você não quer o fardo que aquela pessoa carrega. Você não quer as marcas que aquela pessoa carrega, né? E o próprio Paulo testemunhou, né, pastor? Ele disse em Gálatas 6,17, né? Trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? Paulo disse, como o senhor bem citou, né? Em açoites muitas vezes, em jejum muitas vezes, em vigília muitas noites, né? Em prisões, em risco de morte, apedrejado, enfim, tudo que você falasse de sofrimento, de tribulação para Paulo, né? Paulo entendia. Então ele pôde falar com propriedade, né? Ele diz também, em 2 Coríntios 4:8, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia, né? Isso é então, verdade. Esse sentimento eu creio que permeia, invade, né, a alma de todos nós, mas o que nós temos que lembrar nesse momento é de que nós fomos chamados por Deus, né? Deus nos deu uma tarefa, Deus nos deu uma responsabilidade, certo? Deus chegou para Jeremias, no começo do seu chamado, Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele disse, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Primeiro Deus fala aqui do conhecer. E esse conhecer aqui não é simplesmente de eu ter conhecimento. Eu conheço o pastor Marcos de ver aqui. Na concepção do gerar, né? Mas antes mesmo dele fosse gerado, porque né? Deus Deus já conhecia, onisciente, onipotente, sua presciência. Então né? não é a mesma coisa que quando a Bíblia diz assim, ó, e Caim conheceu a sua esposa. Não é porque Caim, quando chegou lá naquela cidade, não é porque quando Caim chegou naquela cidade, ele conheceu sua esposa, porque a palavra conheceu no hebraico é justamente relação. Né? É um eufemismo para exemplificar então, o ato assim, sexual. Até né? alguns debates que acham que Caim já saiu da presença de Deus casado. Né? Não foi porque ele conheceu a mulher quando chegou lá na cidade, não. Né? Mas que ele já saiu casado, porque ele, né, conheceu sua esposa, teve lá o seu filho lá, e aí vai... Então, assim, a palavra conheceu no hebraico, geralmente a maioria conheceu sexualmente, né? Conheceu Adão a Eva e teve, né? Então, geralmente... Então, é uma palavra simbólica, né? Que é usada para um conhecer de intimidade. Exatamente. Né, quando você vai para o hebraico, você vai dizer que Deus, antes mesmo que fosse gerado, né? Eu te conheci. Então, na eternidade, Deus já conhecia Jeremias. Né? Na eternidade, já conhecia Jeremias, já sabia o ministério de Jeremias, já sabia quantas vezes Jeremias ia dizer que ia desistir. Como Deus também sabe, quantas vezes Deus sabe, meu amado, você que está agora aí ouvindo, né, esse programa, que está querendo desistir, né? Deus já sabia, antes mesmo de Deus te escolher, ele já sabia quantas vezes você ia tentar desistir, ele já sabia quantas vezes você ia, né, talvez até dizer não, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é contigo, porque nos momentos mais difíceis, o Senhor se revela para nós. Se Deus tem um ministério para tua vida, né, ele vai concluir. Queira o diabo ou não, vai ser concluído. Ele vai te dar força, vai te renovar para que você prossiga, porque ele quer te usar na terra. Então, assim, Jeremias questionou, como ia falar aí, Jeremias questionou assim, eu sou uma criança. Claro que Jeremias não era criança, Jeremias tinha mais de 20 anos, né? Mas Deus disse, Jeremias, eu te lancei, te escolhi, né, entre as nações, que tu vá pregar a palavra. Outra coisa, ninguém vai fazer mal a ti. Eu estarei contigo. Então, olha aí. Porque assim, todas as vezes que Deus chega para alguém, ele traz uma palavra de consolo. Por exemplo, a palavra não temas. Todas as vezes que Deus chega assim, os discípulos estavam lá num barco. E Jesus estava fora do barco. E aí Jesus chega de longe e diz, não temas. Então, olha aí, todas as vezes, quando é Deus, o próprio Deus fala, é o anjo que vem com essa mensagem. Então, é uma mensagem de consolador. Deus já traz o consolo. Quando Deus está dizendo assim, não tema, ele está dizendo assim, a partir de agora eu tomo parte da situação. Aqui é comigo. Né? Como Gideão lá, o anjo chegou e Gideão, não temas. Então, né, como Zacarias, né,
Zacarias estava lá orando no templo lá, e o anjo disse, quando ele viu o anjo, ele quis correr, né, quis apavorar os anjos. Não, Zacarias, não temas, porque a tua mulher, Isabel, terá um filho. Então, olha aí, então, todas as vezes que o Senhor chega para alguém, para falar com alguém, né, alguém que está ali buscando a sua presença e tal, não aqueles rebeldes, porque os rebeldes o Senhor já chega de outro jeito, né? Então, cada um, né? E aí Deus sempre chega, não temas. Então, quantas vezes Deus não chegou para mim e disse, meu servo, não temas, porque eu estou contigo. Quantas vezes, como Deus, eu ouvo o Espírito Santo falar comigo, como com certeza o irmão na escuta. Sim, então, assim, Deus ele chega logo com uma palavra de consolo, não temas. Ora, se Deus está dizendo não temas, então pronto, o que é que não temos o quê? Não é para temer nada, por mais que a situação esteja caótica, se ele está dizendo não tema, é para nos tranquilizar e entregarmos na mão do Senhor que ele vai, né, resolver a nossa situação. E o evangelho é sofrimento mesmo. O evangelho é sofrimento, é renúncia. Aquele que quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Né? E os discípulos certa vez disseram, Senhor, nós deixamos tudo. E o que é que nós vamos ganhar? Aí Jesus falou, aquele que deixou tudo, pai, e tal, não se preocupa não que vai ter uma recompensa. Então, assim, a nossa recompensa, irmão, não está aqui. A nossa recompensa está no céu. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem, a barata, né? Mas juntai tesouro no céu, né? Jesus, ele veio para essa terra, não foi para dar riqueza, mansão, ninguém não. Jesus veio para morrer, morrer em nosso lugar. E ele disse que em meu nome vocês serão entregues à morte todos os dias. Então, que evangelho que a gente hoje usa evangelho, a maioria das pessoas que pregam o evangelho não conhece isso. Acha que é só facilidade. Exatamente, o evangelho é renúncia, é negar o seu eu. A Bíblia diz negar o nosso eu, nosso ego, né? Então, assim, liberdade, irmão, biblicamente falando, liberdade é você poder fazer e não fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Eu posso beber cachaça, mas eu não vou beber. Tá entendendo? A liberdade é essa. Então, nós devemos buscar orientação, porque a palavra, ela forma o caráter. O homem pode ter nenhum caráter. O homem pode ter nenhum caráter, mas no momento que ele aceita Cristo e começa a buscar a Deus e ler a Bíblia, o Evangelho, o poder de Deus vai transformar o seu caráter, porque a palavra é transformadora, né? Então a palavra não precisa de oração, porque ela já é santa, já é inerrante, né? Às vezes eu vejo o pregador, vamos orar pela palavra. Isso não é a forma correta de falar. A palavra não precisa de oração. Quem precisa somos nós, né, pastor? Então, assim, muitos desafios para um pregador na contemporaneidade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ou tu prega aquilo que a pessoa quer, ou então você se mantém fiel a Deus e às Escrituras, né? E o verdadeiro profeta, irmão, ele não é aceito em todos os lugares. O verdadeiro profeta, ele vive muito mais no anonimato do que no meio da multidão. Isso é a verdade. Mas as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem estarem no meio da multidão. Quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser a estrela, né? Então, assim, há muitos cultos que Deus não está, Jackson Samuel. Há muitos cultos que você pensa que Deus está, mas Deus não está. Por quê? Porque o culto não é cristocêntrico, o culto é homocêntrico, onde o homem quer ser o centro. O homem diz assim, fica aí, Espírito Santo, se der tempo você entra, se não der. Então, o culto em que Deus não o culto em que o Espírito Santo não está, que Deus não está, meu irmão, não vai acontecer nada, só barulho. Pode ter glória, pode ter aleluia. Lá em Isaías capítulo 1, lá tinha sacrifício, lá tinha cantores eloquentemente bem, não faltava gente no templo, mas Deus diz assim, eu não aceito esse culto que vocês estão fazendo, porque isso é culto hipócrita. Lá Malaquias 1:8 diz assim, vocês trazem animais velho coxo, aleijado, eu também não quero, eu não aceito. Então, culto, irmão, cultuar a Deus não é de qualquer jeito, né? Então, Deus não recebe qualquer adoração, não. Deus não recebe qualquer... pastor, para mim ver as maravilhas de Deus. Josué capítulo 3, versículo 5 diz, Josué, santificai o povo, porque amanhã eles verão maravilhas. Então, se eu quero ver maravilhas, eu preciso me santificar como pregador, né? Eu preciso me santificar para que Deus possa fazer maravilha no meio do povo. Se eu sou um pregador e não me santifico, vivo uma vida relaxada, não cuido da minha família, não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de consagração, né? Então eu sou caloteiro, sou isso, sou aquilo. Como é que eu vou ver
Deus vai fazer maravilha através da minha vida. Não vai. Então, um bocado de pregadores aí, não todos, mas a maioria, irmão, né? Não estão nem preocupados, não. Não, aqui eu tenho aqui um programa aqui no YouTube, não sei o quê, que é 5 minutos a mensagem já está pronta. Não se dedica mais. Não se dedica, né? Então, irmão, eu vejo assim que... mas Deus tem os seus remanescentes. Deus tem... verdade. Aquele que prega o evangelho genuinamente do jeito que é, o verdadeiro profeta de Deus, ele vive muito mais no anonimato do que no meio da multidão. Ele não é aceito em todos os lugares. Então, é melhor você ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelo homem e desaprovado por Deus. Eu vejo dessa forma. Pois eu sou o melhor. A Bíblia diz assim, ó, é melhor agradar a Deus do que sacrifício, não é assim? Não foi assim? Melhor em obediência é melhor obedecer do que sacrifício. Não foi assim que Deus falou para Samuel, falou para Saul. Então, gente, nós já vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Desde já, pode encerrar, pastor, leia o texto aí. Queria só finalizar aqui, lendo um texto aqui, que é Filipenses 3, que diz assim, ó. 13, 14 diz assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa, de outra maneira também Deus vô-lo revelado. Então, Paulo lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo, né? 4:8, é segundo, vai dizer o quê? Combati o bom combate. 2 Timóteo 4:7, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa. Agora, aqui no Filipe, aqui ele está dizendo que eu não sei que tenho alcançado. Mas quando ele chegou no final da carreira, fiel, ele disse, agora eu sei que eu alcancei. Porque terminou. Exatamente. A carreira. Agora eu sei se o que estou sendo, né, sendo oferecido por uma libação, porque o meu ministério está cumprido. Está cumprido, mas agora eu posso dizer que eu alcancei. Porque alcançou a verdadeira glória do ministério de um pregador, né? A coroa da justiça está guardada não só para mim, ele vai dizer, não só para mim, para Paulo era egoísta, amam a sua mas vinda, todos que amam a vinda do Senhor. Muito bem, então, perfeitamente. Bem, meu irmão. Né, pastor Marcos, nosso colaborador aqui, que sempre tem nos Falei ajudado, muito né? hoje, né? Não, tem que falar mesmo, né? Aqui uma conversa. Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso diretor, o Alisson Felipe, né? Toda a equipe da TV Quixadá na mídia, que Deus continue abençoando todos os apresentadores, todos os programas. Gente, muito obrigado pela sua presença. Deus continue te abençoando. Continue se inscrevendo no canal da TV Quixadá na mídia, no meu canal, Evangelista Samuel Costa. Pastor Marcos também tem um canal, né? Entendendo as Escrituras, né? Pastor Marcos, conheça lá, visite. Deus vai te abençoar através de toda essa programação. Que Deus continue. Tá certo. Amanhã, gente, a partir das 8 horas da manhã, né, tem a programação Deus Está Contigo, a apresentação do nosso amado irmão Francisco Aélio, e às 10 horas da manhã o programa Mulheres que Inspiram, na apresentação da irmã Maria Assunção. Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa com mais um Tá na Bíblia.